A filha da vovó negra surpreende um milionário ao consertar o motor impossível com um segredo. Era uma manhã de um sol ardente na pequena cidade de São João das Almas. O ar estava impregnado com o cheiro de terra molhada, enquanto os pássaros cantavam notas tristes sobre o passado esquecido de uma comunidade marcada pela pobreza. No meio daquelas ruas, repletas de histórias, vivia Ana, uma garota de 17 anos, conhecida como a filha da vovó negra. Seu cabelo crespo e suas mãos calejadas de tanto trabalhar a diferenciavam, mas ela não se importava. Seu coração pulsava mais forte a cada dia que sonhava em se tornar uma mecânica célebre. Um dia, a cidade foi invadida por um milionário arrogante, Vicente, que desfilava em seu carro clássico, um sonho sobre rodas que atraía olhares e sussurros. Ninguém conseguia consertá-lo, pois o motor estava quebrado de uma forma que desafiava a lógica. O carro reluzia sob a luz do sol, mas a dor que carregava em seu interior era palpável, assim como a dor de Ana, quando todos diziam que seus sonhos eram impossíveis. Quando Vicente anunciou um desafio, um concurso para consertar o motor imbatível, a cidade parou. Só um verdadeiro mecânico pode fazê-lo, disse ele com um tom que cortava o coração, fazendo escárnio dos que se atreviam a tentar. Ana, sentindo um nó na garganta, viu ali uma oportunidade única. Se conseguisse resolver o quebra-cabeça do motor, provaria que seu sonho era possível. Com um segredo guardado a 7 chaves, ela tinha consciência de sua conexão rara com os veículos. Uma intuição que ia além do conhecimento técnico. Os dias que antecederam o concurso foram de tensão. Ana se trancou em seu pequeno quarto, cercada por manuais de mecânica e revistas velhas. O silêncio de sua casa era interrompido apenas pelo som de suas ferramentas. O coração dela pulsava como o motor que ela tanto admirava. À medida que os olhares de desaprovação cresciam em torno dela, o peso da expectativa quase a afogava. Mas ela sabia que por trás da casca dura existia um espírito forte. O dia do concurso chegou. As pessoas se aglomeraram, ansiosas e céticas. Vicente observava de modo arrogante, um sorriso em seus lábios finos, mas havia uma vulnerabilidade em seu olhar que ninguém notou. Ana respirou fundo. Cada passo em direção ao carro era como um baile entre sua alma e a máquina. E quando ela abriu o capô, a tensão se transformou em expectativa. Com as ferramentas em mãos, sentiu a conexão. Os murmúrios da multidão tornaram-se um eco distante. Concentrando-se, ela sentiu que o motor a chamava, como se tivesse vida. Vicente, observando essa garota destemida, começou a sentir algo diferente. A história dela lhe acendeu uma luz interna. Mas o quão longe ela poderia chegar? A energia pairava no ar. E quando Ana finalmente conseguiu colocar o motor para funcionar, algo extraordinário aconteceu. Uma parte do carro se desprendeu, revelando um compartimento secreto. O que estaria escondido ali? O que essa descoberta significava para as vidas de ambos? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava ali, com as mãos sujas de graxa, o coração batendo a mil. O motor ressoou como um rugido de leão, um som que ecoou por toda a cidade. Ela tinha conseguido, mas quando a parte do carro se esprendeu, a multidão prendeu a respiração. O que seria aquele compartimento secreto, ali, escondido há tanto tempo? Vicente, que até então estava indiferente, franzia a testa, agora intrigado. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Com cuidado, ela empurrou a peça para o lado, e à medida que a poeira se assentava, seus olhos se arregalaram. Dentro havia algo relucente e, ao mesmo tempo, sombrio. Um caderno encadernado em couro escuro. O título, em letras douradas, brilhava sob a luz do sol. Diário de um mecânico, murmurou Ana, quase sem acreditar. Vicente se aproximou, os lábios secando, os olhos fixos no objeto, como se tivesse visto um fantasma. O murmúrio da multidão se intensificou, vozes se entrelaçando em especulações. Ana, tomada pela curiosidade, puxou o caderno para fora com cuidado. Quando fez um pedaço de papel, caiu do interior. Um bilhete amarelado com uma mensagem que fez seu coração parar. Quem encontrar este diário, saiba que a verdade liberta, mas também destrói. A multidão silenciou, o ar pesado. As esperanças de muitos estavam naquele caderno. Vicente estava agora imóvel. Ele parecia perder a cor. Os murmúrios recomeçaram, desta vez diferente, carregados de mágoa e desconfiança. O que poderia estar escrito ali? Ana abria o caderno devagar. Suas mãos tremiam. As páginas eram repletas de anotações sobre carros, concertos, mas também havia algo mais. Cartas, nomes, rostos rabiscados e uma lista. A cada novo olhar, ela sentia um nó na garganta, constrangida e intrigada. O que aqueles nomes tinham em comum? A primeira página chamou sua atenção. Um nome riscado em vermelho. Vicente Almeida. Os olhos de Ana estavam cada vez mais arregalados. Vicente, percebendo que algo estava errado, gritou com a voz raiada de medo e raiva. Pare! Você não sabe o que está fazendo. Mas já era tarde. A multidão, anticética, agora se inclinava para ouvir cada palavra que saía da boca de Ana. Ela leu em voz alta um trecho sobre um mecânico famoso que havia desaparecido misteriosamente. Envolvido em um esquema de corrupção, o caos se instalou. Gritos, sussurros, pessoas se empurrando, tentando entender o que estava acontecendo. Vicente lutava contra a sensação de que sua vida estava se desfazendo na frente dos olhos. Isso não pode ser verdade! Ele gritou, desestabilizado. Ana olhou para Vicente. Os olhos dela eram de pura determinação e compaixão. O que você fez, Vicente? O que você escondeu? A multidão se voltava para ele. A verdadeira natureza do milionário estava começando a ser revelada e todos na cidade estavam prontos para ouvir. O balançar dos rostos assustados à sua volta era como um mar revolto. Vicente recuou, a expressão de alguém que tinha muito mais a perder do que todos ali presentes. Ele balançou a cabeça, uma mistura de desespero e indignação. Vocês não entendem! O passado não deve ser revivido. Isso pode arruinar a todos nós. A tensão era palpável. Ana sentiu a gravidade da situação. As paredes daquele sonho mecânico estavam prestes a desabar e a cidade nunca mais seria a mesma.
Vicente era mais do que um simples milionário. Ele carregava um segredo que poderia mudar tudo. Mas que tipo de segredo? O diário poderia conter a chave para desvendar não apenas o mistério do milionário, mas o destino de Ana, que, pelo olhar determinado, estava prestes a fazer uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Ela respirou fundo, seus olhos ardendo com a chama da verdade, e a história estava apenas começando. Ana olhou para Vicente. Os olhos dela eram de pura determinação e compaixão. O que você fez, Vicente? O que você escondeu? A multidão se voltava para ele. A verdadeira natureza do milionário estava começando a ser revelada, e todos na cidade estavam prontos para ouvir. O balançar dos rostos assustados à sua volta era como um mar revolto. Vicente recuou, a expressão de alguém que tinha muito mais a perder do que todos ali presentes. Ele balançou a cabeça, uma mistura de desespero e indignação. Vocês não entendem. O passado não deve ser revivido. Isso pode arruinar a todos nós. A tensão era palpável. O diário, de fato, parecia conter segredos obscuros. E a curiosidade da multidão crescia a cada segundo. Ana, ainda segurando o caderno, olhou para a primeira página e leu em voz alta. Os murmúrios diminuíram ao a letra dela ecoar. E, ao mesmo tempo, um novo sentimento de medo tomou conta da atmosfera. Se encontrar este diário, descubra a verdade. Mas saiba, ela pode ferir. Ela mergulhou mais fundo nas páginas. Os nomes a assolavam, e então um trecho a fez encolher. Havia um mecânico que, após descobrir a corrupção de Vicente, desapareceu. Teve uma última conversa com um amigo. O que disseram na noite fatídica? Ana parou abruptamente. A multidão estava em silêncio, e Vicente começou a suar. Então, um homem da plateia, um velho conhecido de Ana, levantou a mão. Como você sabe do mecânico, Ana? Você disse que ele tinha um segredo? Ana olhou para o homem, a lembrança do pai dela voltando à mente. Ele sempre falava sobre um amigo, um mecânico que havia desaparecido após desafiar Vicente. Vicente, percebendo que o chão começava a se desfazer sob seus pés, avançou. Não escute ele, Ana. Ele está... Mas foi nesse momento que algo inimaginável aconteceu. Uma explosão. O barulho estrondoso de metal se quebrando e a poeira preenchendo o ar. O carro, o clássico de Vicente, começou a pegar fogo. Chamas laranjas dançavam e os gritos da multidão se misturavam ao pânico. Fogo! Fogo! Vicente se atirou para longe. A multidão, em pânico, começou a correr. E Ana ficou ali parada, paralisada pela visão. Uma sombra surgiu entre as chamas. Um rosto familiar que ela nunca esperou vê-lo novamente. Era Luca, o pai dela, um homem que todos pensavam ter sumido para sempre. Ele estava ali, em pé, cara coberta de fuligem, mas vivo. Ana! Gritou ele, os olhos cheios de dor e alívio. O falecimento dela tinha sido um golpe duro para ele. E a vida que vivera desde então, uma sombra. Eu voltei. A multidão congelou, ainda em pânico, mas algo na presença de Luca parecia conter a freneticidade. Vicente tremia, as chamas refletindo em seu olhar aterrorizado. Ele conhecia Luca. Ana não podia acreditar, seu coração batia freneticamente. Pai, o que aconteceu com você? Luca cambaleou para diante, sua voz quase um sussurro. Eu sei sobre o diário, Ana. Vicente, ele não é quem você pensa que é. Ele tem um irmão que não deveria existir. A revelação caiu como uma bomba. Vicente olhou em volta, cada vez mais isolado, como se o chão estivesse se abrindo sob ele. A multidão começou a sussurrar. Irmão?
O que isso significava? Ana se sentia tonta, confusa. O que mais havia escondido sob a superfície brilhante do milionário? Ele não pode controlar o que fez, Ana. A verdade sempre vem à tona, gritou Luca. Antes que pudesse ouvir mais, uma nova explosão estourou. O fogo agora avançando como serpentes em busca de fumaça. A tensão subiu para um clímax aterrador. O que mais Vicente esconderia? E como isso afetaria Ana, agora prestes a descobrir verdades que poderiam mudar tudo? E ali estavam os segredos, as chamas e a revelação que poderia alterar o destino deles para sempre. A tensão estava nas alturas. Ana olhou para Vicente, seu pai ali, a cena surreal explodindo em sua mente. O fogo ainda rugia, e Vicente começava a perder a compostura. O que você fez, Vicente? Luca reiterou, a voz trêmula. O medo surgiu nos rostos dos que assistiam, mas algo estava prestes a quebrar essa tensão. De repente, uma figura surgiu pelas chamas, superando toda a dor que lhe marcou há anos. Uma mulher de pé, ao lado de Luca, envolta em fumaça. Os olhos de Ana se arregalaram. Era Maria, sua mãe, alguém que ela sempre acreditou ter desaparecido sem deixar vestígios. Mãe, você está viva! A incredulidade virou pura euforia, mas durou pouco. Maria olhou diretamente para Vicente e uma expressão de desespero tomou conta de seu rosto. Você não deveria estar aqui! Nunca! O que você fez não pode ser ignorado. A verdade está presa em nós. O coração de Ana disparou. O choque no olhar de Vicente era palpável. Ele estava rodeado por um passado que nunca poderia escapar. Você conhece a verdade, Maria. Fale para eles. Vicente berrou, a voz de um homem encurralado. Os olhares da multidão trocavam-se, espantados e confusos. Maria começou, com palavras trêmulas. Ana, eu fui parte de um plano. Vicente, ele é meu irmão. A explosão nos peitos da multidão foi ensurdecedora. Como assim? Vicente, o milionário arrogante, tinha uma ligação familiar com a mulher que estava diante deles? Isso não faz sentido! Gritou Vicente, buscando o controle. Você não precisa dizer isso. Isso pode arruinar nossas vidas. Ana sentiu um aperto no peito. Ela pensou que cresceria em uma família comum, cheia de amor e união. E agora, tudo desmoronava diante dela. Mãe, como você pode dizer isso? O rosto de Maria estava cheio de dor e arrependimento. Fui forçada a me afastar para te proteger. A verdade sobre Vicente, nosso pai, pode destruir tudo. Luca encarou Vicente. O nosso pai, o mecânico que desapareceu. Você tinha medo que a verdade o expusesse. O que você escondeu? O que mais há nessa história? As perguntas ferviam no ar. O clima mudava rapidamente. A multidão, antes assustada, agora estava fervendo de curiosidade e indignação. Vicente, no limiar da insanidade, começou a gritar. Chega! Vocês não sabem nada! O poder é tudo, e o que esconder não é apenas entre nós, é também sobre a cidade. Essa verdade pode destruir não só a mim, mas a todos vocês. Suas palavras ressoaram. Um eco de medo que combinava perfeitamente com a fumaça que saía do carro em chamas. Ana observou enquanto Vicente se tornava cada vez menos o milionário que todos viam. E mais um homem desesperado. O que aconteceu com você, Vicente? O que você fez? Uma mudança no ar. A esperança e o medo colidiam, como fogo e água. E naquele momento, Ana sentiu que o chão sob seus pés estava mudando de forma. As revelações estavam somente começando. E enquanto ela olhava para o diário abandonado, que ainda estava em suas mãos, uma nova frase começou a aparecer em sua mente.
A verdade pode libertar, mas às vezes ela destrói. Que desdobramentos a verdade traria? E no fundo, quem realmente era Vicente? O que isso significava para o futuro dela e da cidade? O caos se instalou, mas um novo horizonte de revelações se aproximava. Tudo mudara e a busca pela verdade apenas começava. Ana sentia que o mundo girava à sua volta. O fogo crepitava, as sombras dançavam e suas emoções estavam à flor da pele. Como assim, mãe? A incredulidade se misturava com a urgência do momento. Vicente ainda estava ali, cada vez mais vulnerável, sua fachada de milionário despedaçando-se diante de todos. Maria, de pé ao lado de Luca, estava assustada, mas determinada. Eu só queria te proteger, Ana. Vicente, ele não é apenas um irmão. Ele é o filho de quem nós temos medo. O olhar de Vicente, antes prepotente, agora revelava um homem em desespero. Respirava rápido, como se estivesse se afogando em verdades que não podia mais esconder. A multidão sussurrava: filho de quem? O que está acontecendo? O caos começou a se espalhar pela cidade. As palavras de Maria eram como balas disparadas dentro daquele turbilhão. Cada frase atingia o coração de quem a ouvia. Isso é uma loucura! Vocês acreditam em qualquer coisa, mas a sua raiva estava derretendo sob a pressão da verdade. Ana olhou para ele tentando entender como tudo aquilo era possível. A dor e a confusão apertavam seu peito. Então, num momento de clareza, seu olhar encontrou com o de Vicente. Havia algo ali, algo que Ana não se atreveu a perceber antes. No meio do caos, ela sentiu um calafrio. Os dois estavam conectados por mais do que apenas um segredo guardado por tanto tempo. Você sabe da verdade, Vicente? Você sempre soube. Seu coração disparou enquanto as palavras escapavam de seus lábios. Vicente hesitou. A bravura que tinha se dissipou. Ele tropeçou para trás, os olhos arregalados. Eu não sabia, Ana. Eu não sabia que minha vida estava entrelaçada com a sua até esse momento. As palavras dele pareciam um eco de uma realidade que ela nunca desejara. Afinal, como ele poderia ter algum envolvimento na relação de suas famílias? E, como se o universo estivesse conspirando contra eles, outro estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão vinda do motor em chamas. Um pedaço de metal foi arremessado para o meio da multidão, fazendo todos se jogarem ao chão, gritando: fogo! Fogo! A cena virou um frenesi de pânico, mas dentro daquela confusão, Ana viu algo que a fez parar. Entre as chamas, um brilho, uma caixa metálica. O objeto voou e, antes que pudesse perceber, caiu aos pés de Vicente. O milionário, ainda mais perturbado, se abaixou com rapidez, como se estivesse se esquecendo da multidão e de tudo ao seu redor. Não! Não abra isso, sua voz tomava um tom de desespero insuportável. Mas era tarde demais. Ele abriu a caixa. A multidão estava em choque, seus olhos fixos no que Vicente segurava. Documentos, fotos e uma medalha. Ana não conseguia respirar. Um dos rostos nas fotos era familiar, muito familiar. O coração de Ana quase parou quando ela viu. Era seu pai, mas ao lado dele estava um rosto que ela jamais esperaria ver. O rosto de Vicente. Não! O grito dela ecoou. Isso não pode ser verdade! Vicente, agora pálido como um fantasma, olhou para Ana e o mundo ao redor deles parecia desmoronar.
Ele também tinha um pedaço de sua história, uma peça que nunca havia sido compartilhada. Ana, eu não escolhi isso, ele implorou. Essa medalha, ela pertence ao nosso pai, o verdadeiro pai. O tempo parou. O que isso significava? Nossos protagonistas se tornaram mais do que simplesmente um mecânico e um milionário. Eles eram irmãos, ligados por uma herança obscura e por segredos que devastariam não apenas suas vidas, mas a cidade inteira. O passado estava de volta, e as chamas, aquelas chamas que agora se espalhavam com mais força, não traziam apenas destruição, mas a verdade que poderia entrar em erupção em cada coração ali presente. Ana olhou para Vicente, agora completamente desnudo de suas armaduras. O que isso significava para eles? E para o futuro, essa verdade poderia libertá-los ou acabar com todos. O peso de revelações ainda estava por vir, e tudo o que ela conseguia pensar era na inevitável tempestade que se aproximava. O que mais estava escondido nas sombras? Ela sentiu o eco daquela frase. A verdade sempre vem à tona. E agora, a verdade estava prestes a devastar tudo o que conheciam. O tempo pareceu parar. Ana olhou para a caixa que Vicente havia aberto, seus olhos fixos nas fotos e documentos espalhados. O choque pairava no ar, como uma nuvem pesada. Irmão, o que você está dizendo? A voz dela era um sussurro, quase inaudível entre o alvoroço da multidão. Vicente, agora suando frio, começou a revirar as coisas dentro da caixa, como se estivesse à procura de algo que pudesse salvar a situação. Não, vocês não entendem. Isso não é o que parece. Ele falava rápido, a voz falhando, mas suas palavras não faziam sentido. O pânico estava crescendo em seu peito. Maria, com lágrimas nos olhos, olhou para Ana. Ana, é verdade, Vicente e você. Vocês compartilham mais do que só um pai. Ele tem um legado que pode destruir a liberdade de todos nós. As palavras dela soaram como um trovão, reverberando na multidão atenta. Ana se sentiu tonta. Um legado? O que isso significava? O que mais não haviam contado para ela? A multidão estava inquieta, sussurros dançavam entre eles. Como assim, legado? Do que ela está falando? Olhares confusos, rostos perturbados. Vicente se contorcia, a pressão aumentando, o pânico em seus olhos, refletindo a confusão coletiva. Chega! Isso é uma loucura! Eu não sou como você diz. Sua defesa era vazia e exposta. De repente, uma figura familiar surgiu entre as chamas ainda crepitantes. Luca, o pai de Ana, que estava ao lado de Maria, apontou para Vicente. A verdade já está aqui, Vicente. A nossa família. O que você fez não pode ser apagado. Eu não vou deixar que você destrua o que resta. Sua voz ressoou com uma força inegável, chocando a todos. Ana sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com isso? Ela virou-se para Vicente, buscando respostas. Por que você nunca me contou? Era como se seu mundo estivesse desmoronando. Tudo o que ela achava que sabia estava se desvanecendo. Neste momento, um outro grito cortou o ar. Um dos presentes na multidão caiu no chão. Uma mulher de idade avançada. A verdade não pode ser mantida em segredo. Ela, a avó de Vicente, anunciou, ofegante. Todos se viraram para ela. Meus filhos, sua ambição destruiu nossas vidas. E agora a verdade finalmente vem à tona. Ana a reconheceu. Era Dona Etelvina, uma figura respeitada na cidade, conhecida por suas histórias sobre famílias. O que você sabe, Dona Etelvina?
A pergunta escapuliu dos lábios de Vicente. Um pedido de socorro. A velha senhora, com voz carregada de dor e sabedoria, começou. O passado de Vicente foi enterrado sob mentiras. Ele não é apenas filho de um mecânico. Ele é filho de um homem corrupto. Aquele que destruiu muitas vidas, inclusive a do meu querido filho. Suas palavras impactantes reverberaram com força, como um soco no estômago de todos ali presentes. Ana congelou. Vicente não apenas era seu irmão, mas também carregava um peso que não era apenas o dele. Ele era parte de uma linhagem manchada, um legado de traições e corrupção. Vicente bradou: "Isso não pode ser verdade. Eu não tenho nada a ver com isso." Mas suas palavras soavam vazias, e a verdade já havia começado a desabrochar. A confusão se transformou em raiva. O murmúrio da multidão virou gritos de indignação. "O que mais você escondeu, Vicente? Você está tentando nos enganar." Olhares acusadores, dedos apontados. Vicente estava cercado, suas defesas desmoronando. Ana sentiu como se as chamas não fossem só do carro, mas de toda uma história que estava prestes a queimar. Então, enquanto todos estavam distraídos, uma figura sombria apareceu no fundo. Um homem alto, com um olhar penetrante e um sorriso malicioso, adentrou a cena. "Parece que a família está reunida, não?" ele disse, e a tensão na praça aumentou ainda mais. "Vicente, você sabe quem eu sou, e se você não me der o que prometeu, somos todos nós os próximos." O choque percorreu a multidão. Quem era aquele homem? E o que ele sabia? A situação já estava tensa, e agora, com essa nova ameaça, tudo parecia se desmoronar. Ana olhou para Vicente, seu coração pesando. A verdade estava emaranhada em segredos e mentiras, e o desenrolar daquela história ainda estava longe de terminar. O que mais Vicente havia escondido? E quem era aquele homem misterioso? A verdade tornava-se cada vez mais assustadora, e já não havia como voltar atrás. O peso das revelações se tornava insuportável, e Ana sentiu que a tempestade estava apenas começando. Enquanto a multidão estava mergulhada em murmúrios, aquele homem misterioso que surgiu do nada ficou parado, com um sorriso que misturava malícia e confiança. "Vocês realmente acham que a verdade vai libertá-los? Que ela vai salvar vocês de tudo isso?" A voz dele era aveludada, mas gélida como aço. Ana franziu a testa, sua intuição gritando que ele era uma ameaça. Os olhares de Vicente e Ana se cruzaram. Ele parecia hesitante, tão confuso quanto ela, mas a multidão ficou em silêncio, aguardando o que aquele homem teria a dizer. Ele avançou um passo, como se estivesse prestes a revelar um segredo. "Eu sou Richard e estou aqui para uma pequena conversa. Vicente, você ainda não entendeu o verdadeiro peso dos seus atos." A tensão aumentou. Vicente tentava se reconstruir, mas seu passado o perseguia. "O que você quer dizer com isso? Eu não estou com medo de você." Sua voz tinha uma bravura forçada. Richard riu suavemente, uma risada sombria. "Haha, você deveria estar. Não é só o seu legado que está em jogo. É a vida de todos nesta cidade." Ana sentiu um nó no estômago. "Do que você está falando?" Ela precisou saber. Richard se virou, seu olhar implacável fixo nela. "Você sempre se perguntou por que seu pai desapareceu, não é? Ou o que aconteceu com Vicente enquanto crescia? A família de vocês tem mais segredos do que podem imaginar." E então Richard deu um passo à frente, de forma rápida e decisiva. "Vicente, você sempre foi protegido, mas a verdade que ele escondeu pode destruir você." Ele puxou um documento de dentro do casaco. "Aqui está o que você precisa ver." E com isso, ele entregou a Vicente um testamento
do seu pai, o verdadeiro. O que aconteceu naquela noite fatídica? Os corações da multidão estavam nas gargantas. Vicente pegou o documento, suas mãos tremendo. Ele abriu, e o que leu fez seu rosto empalidecer como se todo o sangue tivesse escapado do seu corpo. Não! Isso não pode ser verdade! Ele sussurrou, a incredulidade tomando conta de sua expressão. Ana se aproximou, forçando os olhos a lerem o que estava inscrito ali. A verdade a atingiu como uma maré alta. Havia uma cláusula, algo sobre um acordo que seu pai fez com Richard. Algo que envolvia a cidade, seus segredos e um jogo de poder. Vocês são irmãos. Ambos são filhos do mesmo homem. O eco da revelação a deixou tonta. Vicente e Richard, irmãos? Aquilo não fazia sentido. As palavras cortavam como faca. Mas isso significa que tudo o que conhecemos é uma mentira? A indignação subia em Ana, uma fúria fervente. Como puderam esconder isso? Nossas vidas são baseadas em mentiras, enquanto vocês se importam apenas com bênçãos e heranças? A multidão agora estava agitada, vozes se elevando, o caos tomando conta. Richard olhou para ela, um brilho inesperado nos olhos. Você não entende, Ana. Assim como você, eu também sou parte disso. A verdade é um labirinto de dor e arrependimento. A cidade não conseguirá suportar isso. Ele fez uma pausa. Vicente, dentro daquele testamento está sua salvação, mas também a condenação de todos. Uma escolha deve ser feita. O impacto das palavras de Richard fez a multidão respirar em uníssono. Uma escolha? Vicente questionou, a voz trêmula. Richard assentiu, olhando fixamente para Vicente. Siga o que está escrito, e você pode salvar a cidade. Ou escolha a verdade, e tudo pode se perder. O fogo, as chamas, tudo isso não é nada comparado ao que virá. Ana mal conseguia processar. Sua cabeça girava. Que tipo de escolha era essa? Vicente olhou para Ana com desespero e confusão. Eu não pedi por isso. A vida que eu imaginei, tudo isso. As chamas dançavam, refletindo seus rostos atormentados. Cuidado com o que você escolhe, Vicente. Richard rosnou, seu tom ameaçador reverberando. As chamas da verdade podem consumir a todos. E com isso, o céu escureceu, uma nuvem espessa de fumaça tomando conta do lugar, como se o próprio universo estivesse prestes a desabar. O pânico na multidão era palpável. Ana, Vicente e Richard estavam no centro de um furacão emocional, com segredos que podiam mudar tudo. Agora, a verdadeira batalha estava prestes a começar, e as escolhas que fariam poderiam determinar não apenas o futuro deles, mas de toda a cidade. O que mais estava por vir? Novas revelações ou a devastação total? A verdade já estava à porta, ansiosa para entrar e varrer tudo em seu caminho. O tempo pareceu parar. Ana olhou para a caixa que Vicente havia aberto. Seus olhos fixos nas fotos e documentos espalhados. O choque pairava no ar como uma nuvem pesada. Irmão, o que você está dizendo? A voz dela era um sussurro, quase inaudível entre o alvoroço da multidão. Vicente, agora suando frio, começou a revirar as coisas dentro da caixa, como se estivesse à procura de algo que pudesse salvar a situação. Não! Vocês não entendem! Isso não é o que parece! Ele falava rápido, a voz falhando, mas suas palavras não faziam sentido. O pânico estava crescendo em seu peito. Maria, com lágrimas nos olhos, olhou para Ana. Ana, é verdade! Vicente e você! Vocês compartilham mais do que só um pai. Ele tem um legado que pode destruir a liberdade de todos nós. As palavras dela soaram como um trovão, reverberando na multidão atenta.
Ana se sentiu tonta. Um legado? O que isso significava? O que mais não haviam contado para ela? A multidão estava inquieta. Sussurros dançavam entre eles. Como assim, legado? Do que ela está falando? Olhares confusos, rostos perturbados. Vicente se contorcia, a pressão aumentando, o pânico em seus olhos refletindo a confusão coletiva. Chega! Isso é uma loucura! Eu não sou como você diz! Sua defesa era vazia e exposta. De repente, uma figura familiar surgiu entre as chamas ainda crepitantes. Luca, o pai de Ana, que estava ao lado de Maria, apontou para Vicente. A verdade já está aqui, Vicente. A nossa família, o que você fez, não pode ser apagado. Eu não vou deixar que você destrua o que resta. Sua voz ressoou com uma força inegável, chocando a todos. Ana sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com isso? Ela virou-se para Vicente, buscando respostas. Por que você nunca me contou? Era como se seu mundo estivesse desmoronando. Tudo o que ela achava que sabia estava se desvanecendo. Neste momento, um outro grito cortou o ar. Uma das presentes na multidão caiu no chão. Uma mulher de idade avançada. A verdade não pode ser mantida em segredo. Ela, a avó de Vicente, anunciou ofegante. Todos se viraram para ela. Meus filhos, sua ambição destruiu nossas vidas. E agora a verdade finalmente vem à tona. Ana a reconheceu. Era Dona Etelvina, uma figura respeitada na cidade, conhecida por suas histórias sobre famílias. O que você sabe, Dona Etelvina? A pergunta escapuliu dos lábios de Vicente, um pedido de socorro. A velha senhora, com voz carregada de dor e sabedoria, começou. O passado de Vicente foi enterrado sob mentiras. Ele não é apenas filho de um mecânico. Ele é filho de um homem corrupto. Aquele que destruiu muitas vidas, inclusive a do meu querido filho. Suas palavras impactantes reverberaram com força, como um soco no estômago de todos ali presentes. Ana congelou. Não apenas era seu irmão, mas também carregava um peso que não era apenas o dele. Ele era parte de uma linhagem manchada, um legado de traições e corrupção. Vicente bradou. Isso não pode ser verdade? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas suas palavras soavam vazias. A verdade já havia começado a desabrochar. A confusão se transformou em raiva. O murmúrio da multidão virou gritos de indignação. O que mais você escondeu, Vicente? Você está tentando nos enganar. Olhares acusadores, dedos apontados. Vicente estava cercado, suas defesas desmoronando. Ana sentiu como se as chamas não fossem só do carro, mas de toda uma história que estava prestes a queimar. Então, enquanto todos estavam distraídos, uma figura sombria apareceu no fundo. Um homem alto, com um olhar penetrante e um sorriso malicioso, adentrou a cena. Parece que a família está reunida, não? Ele disse. E a tensão na praça aumentou ainda mais. Vicente, você sabe quem eu sou. E se você não me der o que prometeu, somos todos nós os próximos. O choque percorreu a multidão. Quem era aquele homem? E o que ele sabia? A situação já estava tensa e agora, com essa nova ameaça, tudo parecia se desmoronar. Ana olhou para Vicente, seu coração pesando. A verdade estava emaranhada em segredos e mentiras, e o desenrolar daquela história ainda estava longe de terminar. Por favor, não! Vicente murmurou, suas mãos tremendo. A expressão de medo em seu rosto era inconfundível. O estranho sorriu, um sorriso que parecia divertido,
com a angústia que causava. Você não pode evitar o que é seu por direito, Vicente. O que está nesse testamento não é só seu, é de todos nós. Você sabe o que acontece com aqueles que cruzam o meu caminho. Ana sentiu um frio na barriga. Quem é você, afinal? Ela fez a pergunta que todos estavam pensando. O homem inclinou a cabeça, como se apreciando o momento. Sou alguém que também faz parte dessa história. E que, devo confessar, estou aqui para reaver o que me pertence. Então, como se tivesse sido atingido por um relâmpago, Vicente caiu para trás, como se a revelação o tivesse ferido. Ele se virou para Ana, seus olhos cheios de pavor. Não, isso não pode ser verdade. Você não sabe sobre o nosso pai. Nesse instante, algo dentro de Ana se rompeu. Nosso pai? O que você quer dizer com isso? Ela pisou um passo à frente, um nó na garganta. O silêncio consumiu a cena, o ar pesado com a expectativa. O estranho se virou, a inquietação em seu olhar. Ele desferiu a bomba final. O verdadeiro nome do seu pai é Leonardo Silva, e ele não morreu no acidente. Ele foi assassinado por mim. Era como se uma onda estivesse prestes a engolir a todos. Ana sentiu seu coração parar. Vicente, agora aturdido, sentou-se no chão, como se a energia tivesse sido drenada dele. A verdade emergia como uma tempestade e todo o seu mundo estava prestes a ser despedaçado. O que mais ele tinha escondido? Que cada revelação trazia mais dor e confusão. O mistério só se aprofundava e a luta pela verdade estava longe de terminar. Vicente sentiu o peso da revelação nas palavras de Richard, como se cada sílaba fosse um punhal enfiado em seu coração. Olhando para o documento, a dor e a confusão se misturavam em seu olhar. Você não pode estar falando sério. A verdade pinicava suas emoções, enquanto a multidão absorvia cada segundo do drama que se desenrolava na frente deles. Ana estava paralisada. As chamas do carro começaram a se espalhar na direção deles. O calor a envolvia, mas a sensação de que o chão estava desmoronando embaixo dela era ainda mais intensa. Como você pode dizer isso? Sua voz soava quase inaudível, mas fervilhava de incredulidade. Vicente não tinha palavras, só olhares perdidos. Richard parecia satisfeito com o caos que havia causado. Estou falando da verdade. A verdade que vocês se negam a ver. Richard olhou para Vicente, um desdém nas palavras. E você sabia disso, não sabia? O seu pai fez um pacto. E o que aconteceu com Leonardo? Você ainda acha que foi um acidente? Não, ele foi morto. E vocês dois estão no meio de tudo isso. As vozes da multidão rumorejavam, intercaladas por gritos de espanto e incredulidade. O ar estava pesado de segredos e presságios. Vicente girou a cabeça, alternando entre olhar para Ana e Richard. A interseção de seus olhares contava tudo. Uma identidade compartilhada surgia entre eles. E um ciclo de dor já começava a se desenrolar. Nesse instante, algo se quebrou. O carro em chamas explodiu em uma onda de fogo e destroços. Um pedaço de metal voou alto, como um cometa incendiado, atingindo o chão a poucos metros de Ana. Ela pulou para o lado, o coração disparando, mas não houve nenhum passo atrás. O medo não poderia pará-la. Ela estava no centro do furacão e a verdade estava finalmente emergindo. Vicente, ofegante, teve um lampejo de bravura. E você, Richard? O que você quer com tudo isso? Ele buscava uma resposta, mas sua voz falhava. Richard sorriu. Um sorriso cruel que refletia décadas de rancor. Eu quero o que é meu por direito.
Você tem algo que pertence à minha família. E isso está prestes a ficar complicado. Ana sentiu um arrepio. O que mais você não está nos contando? Sua voz era firme agora, mas interiormente ainda lutava com os sentimentos. No entanto, a pressão ali tinha um peso quase físico. Era como se a cidade inteira estivesse todos aguardando a resposta. Richard, então, deu um passo à frente. Um nome. O nome de quem realmente cometeu o crime. E eles estão entre nós. Ele olhou fixamente em direção à multidão. A tensão era tão palpável que parecia que podiam cortar com uma faca. Todos se viraram, atordoados, tentando compreender o que estava prestes a ser revelado. Então, um grito. Uma pessoa fez escorregar um pé, e a multidão virou-se para ver uma mulher caída no chão, desmaiada. Dona Etelvina, a avó de Vicente. O caos se intensificou, e Vicente se agachou ao lado dela, sua bravura se esvaindo. Vovó! O que aconteceu? A preocupação tomou conta do seu rosto, enquanto ele tentava acordá-la. Richard sorriu novamente, um sorriso gélido. Agora, a verdade vai revelar quem somos realmente. Ele se aproximou, quase como se estivesse esperando a mulher acordar. A sua avó talvez saiba mais do que você, mas ela não está em condições de falar. Ana sentiu um nó na garganta, a situação se complicando a cada segundo. Richard, o que você sabe? A raiva crescia, mas havia uma tática em suas palavras. Venha para fora a verdade. Em meio ao silêncio pesado, Dona Etelvina começou a se mover, seus olhos se abrindo lentamente. O quê? O que aconteceu? Ela murmurou, seus olhos derrotados, mas ainda alguém que detinha segredos. Irmão, você não sabe. Mas o quê? A palavra irmão saiu de seus lábios, e Vicente sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Ana, e ambos trocaram um olhar de puro choque. O que você estava prestes a dizer, vó? Ele perguntou, a ansiedade o consumindo. Dona Etelvina respirou fundo, o rosto pálido, mas determinado. A verdade é que não é só Richard quem busca isso. Há mais segredos sobre a nossa família. E há outra pessoa que precisa ser encontrada, um terceiro irmão. As palavras dela reverberaram como um eco. Um terceiro irmão? Vicente sussurrou, incrédulo. O que isso significava? A revelação aumentava a confusão, e Ana se sentiu como se estivesse em um labirinto sem saída. Sim, mas ele está perdido, e todo esse tempo ele foi mantido em segredo. Dona Etelvina fechou os olhos por um momento. Se não fizermos algo agora, todos nós sofreremos as consequências. O pânico tomou conta de Vicente, e do fundo do seu íntimo, o medo começou a se transformar em desespero. Precisamos encontrá-lo. Quem é ele? Onde ele está? A urgência aumentava. O futuro de todos ali dependia da busca por essa verdade desconhecida. E com isso, a multidão se agitava. A verdade, o mistério do terceiro irmão e as chamas dançantes da confusão tornavam tudo ainda mais insuportável. O que aconteceria em seguida? Onde essa revelação os levaria? E, acima de tudo, quem realmente eram? As respostas pareciam não ter fim. E a noite, cheia de lençóis de fumaça, apenas começava a revelar seus segredos aterrorizantes. A tensão pairava no ar, enquanto Dona Etelvina tentava se recompor. Há um terceiro irmão, um filho perdido, e ele está mais próximo do que vocês imaginam. Suas palavras ecoaram como um relâmpago, fazendo com que todos na multidão se entreolhassem, surpresos e intrigados. Vicente sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar novamente.
O que quer dizer com isso? Onde está ele? Sua voz soava como um lamento, misturando desespero e urgência. A multidão murmurava, um misto de temor e curiosidade. Ana, se aproximando de Vicente, sentiu o peso de suas palavras ecoar em seu coração. Richard, ainda com aquele sorriso malicioso, olhou para Dona Etelvina. Ela sabe mais do que quer admitir. A verdade sobre o seu pai e nosso legado? Isso tudo é uma armadilha. A tensão aumentava e o calor das chamas ao fundo parecia uma metáfora para o fogo que arrebentava no coração deles. Por favor, Dona Etelvina pediu, seus olhos bem abertos, relutantes. Nós não temos muito tempo. O que aconteceu com Leonardo não foi uma mera coincidência. E o terceiro irmão pode ser a chave para a redenção, ou a ruína. Ela estava pálida, mas seu olhar era intenso. Todos na multidão podiam sentir a gravidade da situação. Ana não conseguiu se conter. Quem é ele? Onde podemos encontrá-lo? Sua voz estava alta, firme, um eco de determinação. Ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio. Vicente, ainda em choque, segurou a mão de Ana. Preciso saber, por favor. A dor em sua expressão tocou o fundo do coração de todos. Dona Etelvina respirou fundo, como se estivesse tentando reunir toda a sua força. Ele se chama Rafael. Foi levado quando criança e viveu longe de nós, em busca de um futuro que nunca deveria ter perdido. Mas ele está em perigo, muito mais do que vocês sabem. Sede união e procurai por ele antes que seja tarde demais. Ela parecia mais cansada a cada palavra, mas a intensidade de sua mensagem era inegável. A multidão esperou, como se prendessem a respiração. Vicente olhou os rostos, a expectativa nos olhos de cada um. Rafael, meu irmão. Ele repetiu a palavra como se fosse um encanto. Ana olhou para Vicente. Suas mãos se apertavam na dele. Um pacto silencioso de que enfrentariam aquilo juntos. Richard parecia menos seguro agora. Vocês não compreendem. Isso compromete tudo o que construímos. Ele recuou, a máscara de controle começando a rachar. Era o momento que eles precisavam. Vicente respirou fundo. O que precisamos fazer? Ele fez uma pergunta que ressoou no ar. Uma nova determinação surgindo. Em meio à mudança de clima, Ana ergueu a cabeça. Precisamos unir a cidade. Todos têm algo a perder ou a ganhar com isso. Se Rafael é a chave, devemos encontrá-lo. Os murmúrios se intensificaram. As pessoas começaram a se aglutinar em pequenas discussões, olhando para o novo desafio que tinham à frente. Feições de esperança começaram a surgir entre a multidão. Havia feroz determinação agora. O passado, os erros, eram um peso, mas havia agora uma oportunidade de redenção. Vicente, Ana e as pessoas ao redor deles estavam se conectando de maneiras que nunca imaginaram. A cidade não lutaria mais sozinha. A união poderia ser a resposta. Vamos! Vicente gritou, cortando a corrente da hesitação. Juntos podemos encontrar Rafael. Ninguém deve ficar para trás. E ao som de suas palavras, a multidão finalmente se uniu, como um rio caudaloso que se formava. Todos estavam determinados a descobrir a verdade, a quebrar as correntes que os mantinham presos ao passado. Enquanto se afastavam, Ana olhou para Vicente. Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo. Uma nova esperança despontava, mas o futuro ainda era incerto. E assim, a chama da verdade continuou a brilhar, iluminando um caminho que prometia respostas e talvez
um novo começo. Antes de encerrar, preciso pedir algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer essa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ouvir tudo. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha fazer parte dessa jornada!